E a gente hoje vai começar a falar, né, sobre disciplina na igreja. Disciplina na igreja. E como disse, porque a gravação ali a gente está ajustando, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5. É um texto mais conhecido, talvez, sobre esse assunto. Hebreus 12. Eu não sei se essa versão está no NVI, acho que não. Então eu vou ler aqui na NVI, que é mais fácil. Se tiver, amém. Se tiver aí que estava no texto, aí não é NVI, é outra versão. Mas eu vou ler o que está aqui no texto de Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, a partir do versículo 5. O que nós vamos compartilhar hoje é um estudo que o apóstolo Walter Christie passou para a gente, esse estudo, e ele ministrou sobre nós, e nós vamos, além dessas informações que ele nos passou, inspirado também pelo Espírito Santo, usando a palavra, claro, obviamente, a nossa base. Outras coisas eu gostaria de acrescentar se der tempo hoje. Então eu vou vigiar bastante o nosso horário hoje, vou tentar vigiar bastante esse horário. Os irmãos me ajudem aí. Quando der 10 para as 9, Helena, você faz assim, porque eu já sei que está na hora. Versículo 5 de Hebreus 12. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Como o quê? A filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não despreze o quê? A disciplina do Senhor, a disciplina que vem do Senhor, né? Nem se o quê? Na NVI está o quê? Nem se magoe, na NVI está essa versão, nem se magoe com a sua o quê? Repreensão. Então ele está dizendo, não despreze, ou seja, não deixe de lado, não despreze a disciplina que vem do Senhor, não se magoe com sua repreensão, porque hoje nós vivemos uma geração copinho de cristal, não pode falar nada, não pode dizer nada, é proibido disciplinar, é proibido admoestar, é proibido exortar, e nós precisamos voltar a palavra, né, para isso. Olha só o que diz o versículo 6, pois o Senhor disciplina a quem? Aquele a quem ama. Então ele disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então, a disciplina é uma correção, ok? A gente vai falar sobre, daqui a pouco, a palavra disciplina. Mas a disciplina é uma forma de nos corrigirmos. Nós estamos indo numa direção e Deus, ele cria, ele trabalha com nossa vida para nos levar à direção que ele deseja. E uma das formas que ele faz isso é com as dificuldades. As dificuldades é um método de Deus para nos alinhar à sua palavra ou à sua vontade. Então, quando vimos aqui a palavra suportem as dificuldades, recebendo esses problemas, recebendo essas dificuldades como uma forma de disciplina. Então, disciplina passa também, a dificuldade é uma forma, na verdade, de nos disciplinar. Deus os trata como que? Filhos. Então, como nós fazemos com nossos filhos, Deus faz conosco. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Então, quando nós olhamos numa família, um filho que não é disciplinado, qual é a característica de um filho não disciplinado? Vamos lá. Imagina um filho não disciplinado. Você vai dizer para mim algumas características. Rebelde, pode ser. Vamos lá. Desobediente. Respondão. Eu não estou conseguindo ouvir. Nervoso. Pode ser teimoso. Bastante teimoso. Arredio, né? Arredio com a sua... Então, quando você vê uma criança, um adolescente assim, na maioria das vezes a gente fala assim, é o pai e a mãe que não disciplina direito. A gente já fala isso, né? É culpa do pai e da mãe que não disciplina direito. E na maioria dos casos, e é verdade, na maioria, nem sempre é assim, mas na maioria dos casos isso acontece, é a falta de correção dos pais. Então a correção dos pais é uma forma de nos disciplinar. Então nossos pais nos corrigiram
para nos colocar numa rota que eles achavam que era a melhor rota para a nossa vida. Então Deus, que é perfeito, Ele faz a mesma coisa, segundo a palavra. Versículo 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim o quê? Bastardos, ou na versão que está ali na NVI, ilegítimos. A NVI tem uma tradução que ela quase interpreta, né, outras traduções. Bastardos ou ilegítimos, você não é filho legítimo. Ou seja, Deus ele disciplina o filho. Além disso, versículo 9, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Amém, né, irmãos? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então ele está dizendo que se nós respeitávamos os nossos pais quando nos disciplinávamos, éramos disciplinados, então mais ainda devemos estar debaixo, ou seja, submissos à vontade de Deus quando Ele também nos disciplina. Isso aqui ele diz de forma muito clara. Esse texto não tem aqui muita coisa para ficar explicando, ele é muito, ele se interpreta, né? Vamos dizer assim, ele é muito prático, muito fácil de interpretação. Nossos pais, versículo 10, eu falei até o versículo 11, não é isso? Sim, mas eu vou até o 11, né? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então o que o pai fazia? Não toque nisso. Aí o filho vai lá e você continuava tocando naquela tomada. Ele ia lá em você e, de vez em quando, fazia isso, né? Alguém já levou uma? Então, ia lá e você, ai, doeu. E aí chorava. E aí ele te tirava de lá e te botava em disciplina. Aí ele vai dizer, meu Deus, batia no filho. Não é bater de espancar, estou falando que a correção é parte, a vara é parte, querido, do processo, ok? Está na Bíblia, é o que a Bíblia diz. E é isso que temos que seguir, o que a Bíblia diz. Agora, aqueles pais que passam desse princípio, aí já é crime, é outra coisa, né? Não estamos tratando disso. Mas o pai disciplinava e corrigia, e aí passava 10 minutos o pai e a mãe, que é aquele que sente aquele amor e aquele carinho e aquela coisa, meu Deus, chora mais do que o filho, né? Aí vai lá, daqui a pouco já abraça, já beija, ainda pede perdão ainda às vezes, né? Ainda pede desculpa ao filho. Não peça não, querido, você não pode pedir desculpa ao filho fazer isso não. É uma correção, senão ele vai achar que você está fazendo alguma coisa errada. Você só pode pedir perdão por aquilo que você faz errado. Você está fazendo algo correto, você tem que ensinar ele o porquê que você fez aquilo, qual é a motivação, o que aconteceu e o que isso vai levar à sua vida. Só que Deus, ele fala assim, o pai disciplina por pouco tempo, por algum tempo. Agora Deus não. Deus ele disciplina a nossa vida o tempo todo. Então há formas de disciplina em nossa vida. Amém? Versículo 10 ainda. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Versículo 11. Nenhuma disciplina, irmãos, e é verdade, parece ser motivo de alegria naquele primeiro momento, é claro. Mas sim de quê? De tristeza. Você fica, oh que bom, que boa surra que eu levei, glória a Deus, né? Essa vara que a minha mãe usou é tão maravilhosa, né? Que correção linda. Ninguém faz isso, né, querido? Ninguém faz isso. Mas é o primeiro momento, você vai sentir tristeza. Mais tarde, porém, e talvez aquela luta que você está passando, que é uma forma de disciplina do Senhor, aquela guerra que você está enfrentando, aquele problema, e você não fica alegre. Meu Deus, que problema lindo, que problema maravilhoso que eu estou vivendo. Manda mais problema, Senhor, que eu estou sendo disciplinado. Bom, no primeiro momento não é motivo de alegria. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. E não só de justiça. Justiça e paz. Para aqueles, agora tem um segredo. Qual é o segredo? Para aqueles que por ela foram exercitados. Por ela o quê? A correção, a disciplina. Então, quem se exercita, quem se permite exercitar a disciplina, então ele vai colher os frutos de justiça e de paz na sua vida. Amém? Vamos aos slides, eu quero ler algumas coisas com vocês agora. Nesse slide aí do grego, vamos lá.
Desde Gênesis até Apocalipse, vemos que o nosso Deus é Deus de ordem. Esse material é do apóstolo Walter Christian, ok? Que ele utilizou para nós, pastores, que ele nos passou essas informações e também utilizado, inclusive, na FATEF. Eu não vou passar todo o material, porque não há como nós fazermos isso. Vamos lá. Seja com o seu povo, Israel, ou com a sua igreja na terra, ele tem revelado um padrão para o comportamento do seu povo. Eu não vou conseguir ler, acho que toda a frase. Este padrão é para o nosso bem e para o bem da sua obra na terra, e se um de seus filhos desviasse desta ordem, Deus o corrige. Vamos lá. É notável que na primeira referência no Novo Testamento sobre a igreja local, vamos abrir a Bíblia, vamos lá, Mateus 18, a gente tem tempo para isso, né? Mateus 18, a gente está aqui para isso mesmo. Eu não quero que você fique para ler depois em casa, que às vezes você esquece, né? Claro que não acontece com você, você não faz isso. Só acontece lá em Marte. Mateus 18, a partir do versículo 15. Então ele está dizendo ali, segundo o autor desse estudo, o apóstolo Walter, a primeira menção a respeito, referência a respeito da igreja local no Novo Testamento, Deus ele vai logo, Jesus, né, na pessoa de Jesus, ele vai logo tratando da questão da disciplina. Então vamos lá. Na minha versão, na NVI, a partir do versículo 15, está assim: se o seu irmão pecar contra você, agora deixa eu corrigir uma coisa aqui. Se você for nos textos que alguns chamam de originais, não é o original lá primeiro, porque isso foi transcrito, né? Transcrita a palavra, né? Foi transcrito, então. Essa expressão para você, o irmão que pecou contra você ou contra ti, ela não é encontrada. Essa melhor tradução é se o seu irmão pecar, ok? A melhor tradução. Em algumas traduções nós vamos encontrar cada palavra, porque no grego não é tão simples de se traduzir, né, queridos? Então pode-se dar ideia contra você. Mas as melhores versões, ou na melhor versão, é se o seu irmão pecar, ok? Se o seu irmão pecar, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você o quê? Ganhou o seu irmão. Então há um objetivo no processo. Qual é o objetivo principal? Ganhar o irmão, restaurar o irmão, trazer o irmão de volta. Versículo então 16. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que, outros irmãos, ok? De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, então foi o primeiro irmão, o irmão pecou. Aí foi aquele irmão lá tratar com ele. Se ele não ouvir, junta 2 ou 3 testemunhas e vai até ele para ganhar o irmão. O irmão não quis ouvir o que os irmãos tinham para dizer. O que é que ele vai fazer? Agora, conte a igreja. Então agora o que aconteceu precisa ser contado à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí vem, quem está falando aqui, irmãos? Quem está falando aqui? Fala assim, Jesus! Tem que falar, irmão. É Jesus, para depois dizer, foi o pastor que mandou fazer isso. Não. Jesus está dando uma norma para a vida da igreja, a questão de disciplina. Ele já foi ensinando como é que funciona. Trate-o como pagão ou publicano. Tá bom. Como que, ele está falando a judeus, como que o judeu tratava o pagão e o publicano? Eles sequer comiam juntos. Eles sequer comiam juntos. Daí você já pode entender. Eles não comiam juntos. Sequer comiam juntos. Eles eram desprezados pelos judeus. Eles não tinham afinidade. Bom dia, boa tarde, tudo bem. Mas não tinha, né, relacionamento com essa pessoa. Então havia um corte. Havia o que chama-se disciplina cirúrgica, né? Havia um corte no processo de relacionamento. É você lá e eu aqui, a partir do momento que você não ouviu quem? A igreja. Ok, irmãos? Quem está falando aqui? É Jesus, não sou eu, ok? Então vamos lá, vamos voltar para os slides. E também na última, Apocalipse 3,19. Vamos ler Apocalipse 3,19? Apocalipse 3,19.
ele está falando a uma igreja. Qual é a igreja aqui que ele fala? De Laodiceia, assim como ele falou em várias igrejas. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então existe uma diferença em repreender e disciplinar. Aqueles que eu amo. Quem está falando aqui, irmãos? É Jesus falando à igreja, ok? Nesse caso a igreja de Pérgamo, não é isso? Laodiceia, perdão, a igreja de Laodiceia. Por isso então, seja diligente e arrependa-se. Vamos lá, vamos voltar aos slides. O assunto é sobre a necessidade de disciplina na igreja local. Jesus então deixa claro lá no livro de Mateus, né? E também no Evangelho de Mateus e também em Apocalipse. O primeiro caso na igreja local, depois que a igreja foi inaugurada, que o Espírito Santo veio sobre a igreja, então a igreja já estava funcionando debaixo da direção do Espírito Santo, foi quando Ananias e Safira morreram em Jerusalém por causa da sua mentira. Vamos em Atos? Atos, a gente vai ler bastante texto, não vai dar tempo da gente ver outras coisas, né? Atos capítulo 5, não é isso? A partir do versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Você já sabe que havia um momento de ofertas. Naquele momento de ofertas, então veio José que era um homem, um encorajador, né? José, ele era um homem usado por Deus, era aquele consolador, né? Um consolidador. E ele entregou uma propriedade, deu como oferta. E aí, Ananias e Safira, naquele momento de ofertas, eles fizeram o seguinte, eles venderam uma propriedade e disseram, nós vendemos por 100 mil a propriedade. Só que, na verdade, eles tinham vendido por quanto? 200 mil. Eles pegaram, um exemplo, né? E pegaram, guardaram a metade e disseram que tinham vendido por 100 mil. Na verdade, eles tinham vendido por 200 mil. Então, eles mentiram. E aí pegaram e disseram assim, nós estamos dando tudo. Tudo que nós recebemos, a gente está dando aqui, ó. Só que não era mentira, ninguém sabia, só Ananias e Safira, ok? Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então o texto é claro, quem iluminou ali a mente de Pedro? O Espírito Santo, foi uma revelação do Espírito, eles estão mentindo. O Espírito Santo falou com eles, e aí ele foi direto a Ananias e falou isso que nós lemos agora. Aí Pedro vai dizer no versículo 4, ele não pertencia a você, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha só, irmãos, olha essa frase última, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Você mentiu a Deus. Ora, olha o peso dessa expressão. Pensa comigo. Alguém vem, entrega uma oferta e diz aqui, eu estou entregando tudo ao Senhor. E aí fala para a igreja. Ele não está dizendo que vocês mentiram à igreja, que nós mentimos à igreja, ou alguém mentiu à igreja. Ele está dizendo, vocês mentiram a Deus. Olha a relação igreja e Deus. Olha o poder da atitude em relação à igreja e Deus. Ou seja, ele está falando, aquilo que você faz aqui, você está fazendo contra Deus, ou a favor de Deus. O texto é muito claro. Ouvindo isso, Ananias fez o quê? Morreu. Caiu morto na hora, irmãos. Foi a primeira disciplina que a igreja viveu. Depois dessa, irmãos, todo mundo ficou mais pianinho. Você acha que alguém mentiu depois? Porque Pedro lascou ali com Ananias e falou para a igreja o que estava acontecendo. Caiu morto. Olha o que aconteceu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me. Aí Pedro pegou logo, pelo laço. Foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Olha a mentirosa. Respondeu ela, sim. Toda boba, Espiritual pra caramba. Foi esse preço mesmo. Pedro disse, mentirosa. Ou seja, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
veja, aí estão a porta, os pés do que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Aí Pedro disse, você vai morrer, filha. Pedro não deu uma de Moisés não, queridos. Senhor, por favor, restaura a vida dessa mulher, não deixa ela morrer não. Pedro ficou quietinho. Pedro não se meteu no assunto, é disciplina do Senhor. Vai acontecer. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram morta. Levaram e sepultaram ao lado do seu marido. Aí, meu irmão, se já tinha temor, e grande temor então, apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém. Vamos voltar lá nos slides? Eu não vou falar sobre origem etimológica agora, porque eu quero deixar com vocês algo aqui que pode até tirar os slides aí, depois no próximo domingo a gente continua, até porque eu já estou olhando a hora aqui, já está passando muito rápido. Quem aqui já conheceu o pastor Russell Shedd? Alguém já conheceu o pastor, quando eu digo conhecer, por leitura, Russell Shedd? Tem uma Bíblia que tem até a tradução, ou interpretação, estudos, né, através de Russell Shedd. Parece que ele já partiu para a glória, né? Já partiu para a glória. Ele faleceu há pouco tempo, na verdade, talvez uns 2, 3 anos atrás, e ele foi um homem usado por Deus aqui no Brasil poderosamente, no mundo inteiro, um homem que estudava a palavra de Deus numa profundidade muito grande. E eu, ouvindo um dos estudos dele a respeito de disciplina, ele deixou para nós, lá parecia 10, mas na verdade são 9 razões para que haja disciplina na igreja. 9 razões, eu quero deixar essas 9 com vocês antes que meu horário termine. Vamos lá. Primeira razão, segundo Russell Shedd, 9 razões para a disciplina na igreja. Primeira razão, se você quiser anotar aí, produzir santidade. Produzir o quê? Santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Olha o que diz o texto. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Ou na sua versão está o que aí? Seguir a paz com todos e a santificação. O que é a santificação? É o processo de viver a santidade. Então, o que a disciplina faz conosco? A primeira coisa que a disciplina faz é produzir o quê? Santidade. Então, a disciplina produz santidade na nossa vida. Segunda razão que a igreja precisa aprender e viver a disciplina. Para manter a paz. Manter o quê? A paz. Então a disciplina que vem do Senhor sobre a vida da igreja, porque a disciplina precisa ser vivida na igreja, ela mantém a paz. Então quando há conflitos entre irmãos, porque irmãos eles passam por conflitos, precisa haver disciplina para que a paz no meio da igreja seja mantida. Certa vez eu tive uma pessoa que me procurou e me pediu um cheque emprestado. E eu falei assim, meu irmão, olha só, você pode me pedir muita coisa emprestada, mas não me peça cheque, porque eu não empresto cartão nem cheque. Na época não tinha cartão, né? E aí eu falei assim, eu não empresto cheque. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala para eu não ser fiador. E quando eu te empresto cheque, eu estou emprestando meu CPF, meu nome para você. Então eu estaria indo contrário ao que a Bíblia diz. Eu não falei dessa forma, né? Estou correndo, mas eu falei com bastante carinho, né? Talvez você ser seco, né, para falar, mas eu estou só para a gente poder andar mais rápido. E ele ficou muito aborrecido comigo, porque ele ia perder um grande negócio. Muito aborrecido comigo. E aí o que ele fez foi procurar outro irmão. Esse outro irmão emprestou o cheque para ele. E aquele irmão emprestou o cheque, ele foi lá, comprou uma porção de coisa para a sua vida e não pagou o cheque. Só que aquele irmão fez o quê? Para pegar o dinheiro. Aquela pessoa passou o cheque, aquela pessoa que vendeu para ele trocou um cheque com o agiota, e aí a pessoa que comprou não pagou o cheque. E o que aconteceu? O agiota foi atrás do dono do cheque, porque é o nome que está lá que vale, né? E ele foi atrás do dono do cheque que tinha emprestado o cheque, que era o irmão da igreja. Irmãos, aquilo virou um conflito dentro da igreja, uma guerra de famílias. Por quê? Porque não obedeceu. E agora? Agora entra a disciplina, porque a disciplina, a correção, é para manter a paz na igreja. Então a disciplina mantém a paz na igreja.
ok? Vamos lá, terceira razão bíblica para a disciplina, segundo Russell Shedd. A igreja sem disciplina não pode crescer. A igreja sem disciplina não pode crescer. Por que isso? Porque é permitir que uma erva daninha possa sufocar uma semente boa. Então, se você não tem disciplina na igreja, a erva daninha, já viu aquelas espécies de árvore que vão sendo cercadas de erva daninha? Aquilo vai crescendo, vai tomando a árvore todinha, ela não consegue produzir mais frutos, ela não cresce, ela até morre pela erva daninha. Então, se uma pessoa ímpia percebe que a igreja produz o mesmo comportamento que o mundo, tal pessoa, ela prefere ficar no mundo. Se ela vem uma igreja e ela percebe que a igreja, o exemplo é a erva daninha, está cheia de pecados, cheia de coisas que ela sabe, cheia de maus comportamentos, o que vai acontecer? Essa igreja vai tomar uma fama na comunidade que ela vive. Então a comunidade que ela vive, aquela igreja ali, para quê? Olha só como que é aquele pastor, olha como aquela pastora vive, olha como aqueles discípulos vivem. A igreja não cresce por falta de disciplina. Vamos lá, tenho 4 minutos. Quarto lugar, quarta razão, vindicar a honra de Jesus. Vindicar a honra de Jesus, ou seja, nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte desse corpo, e o corpo precisa agir do jeito do dono do corpo, amém? Cristo é que vive nesse corpo, ou seja, é dessa forma que o corpo, uma vez que está fora dos seus princípios, ele precisa de disciplina, porque nós precisamos honrar o nome de Jesus. E a disciplina, ela nos ajuda a andar nessa rota, que é a rota da honra do nome de Jesus. Ele é o dono da igreja. É ele que merece a honra. Então, uma vez que não temos disciplina e vivemos de qualquer maneira, Jesus não é honrado. Jesus não é glorificado. Amém, queridos? Vamos lá, quinta razão. Evitar que outros pequem da mesma maneira que o pecado que está sendo disciplinado e confrontado. Vou repetir. Evitar que outros pequem da mesma maneira que o pecado que está sendo disciplinado e confrontado. 1 Timóteo 5, versículos 19 e 20. 1 Timóteo 5, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecaram deverão ser, e ele fala aqui de presbíteros. Presbíteros na tradução não são só pastores, são líderes. Então todo líder, quando for repreendido, primeiro, ele precisa ser confrontado por 2 ou 3 testemunhas. Não adianta chegar, o líder está assim, não, tem que ter testemunha para isso, segundo a palavra de Deus, ok? Não é líder só o pastor que está aqui no púlpito pregando, pastor, presidente da igreja, não. Qualquer líder, qualquer presbítero, ok? Líder de célula que nós estamos falando, líder de ministérios, qualquer líder, ele precisa passar por isso. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Não foi, a versão não está aí, né? Cadê meu nome do texto lá, bíblico? Então eu vou ler de novo, versículo 20. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público. Olha só, irmãos. Para que os demais também temam. Nós vivemos a geração mais, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, porque está gravado, mais sem vergonha da história. Não digo sem vergonha porque faz qualquer coisa, é porque a gente não sente mais vergonha por fazer uma coisa errada moralmente, segundo a palavra. Não sentimos mais. O apóstolo Paulo, ele vai tratar disso e vai dizer, olha, para que haja esse temor, para que não passe por essa vergonha, que seja repreendido em público. Por quê? Porque todo mundo tem que saber, porque quando um líder, ele peca publicamente, ele publicamente precisa ser advertido, até para que a sociedade que nos cerca perceba que há disciplina no meio daquele povo. É uma coisa séria, não é uma brincadeira que nós estamos envolvidos. Então Paulo é claro, só que não é exercitada a disciplina. Aí o pastor Russell Shedd conta a história de uma irmã nos Estados Unidos, que ela teve um caso com o prefeito da cidade, de uma cidade. Ela era líder de uma igreja, frequentava uma igreja, e a igreja foi adverti-la e a chamou para conversar sobre aquele caso, sobre aquele adultério.
advertiu e ela não aceitou a advertência da igreja e continuou vivendo a mesma vida. O que a igreja fez? Cumpriu o que a Bíblia fala. Ela foi excluída, né? Utilizou essa expressão, ela foi excluída do rol de membros da igreja. O que ela fez? Ela entrou na justiça contra a igreja. E ele falou o valor lá, não lembro exatamente, acho que foi $390 mil que ela ganhou na justiça contra a igreja. E era 6 vezes o valor que a igreja recolhia por ano no sua caixa. 6 vezes que recolhia por ano era o valor que ela ganhou na justiça. Ou seja, qual foi o objetivo do juiz? Fechar a igreja. Então o objetivo era fechar a igreja, calar a igreja. Só que a igreja não vive de prédio, querido. A igreja somos nós. De uma forma ou de outra, a disciplina ela vai acontecer. Só que essa irmã ela não se permitiu ser exercitada pela disciplina. Quem é que vai disciplinar agora? É Deus. Deus é que vai cuidar. E não pense que Ananias e Safira é coisa só lá do início da igreja não, hein? Porque acontece. Tá bom, queridos? E a gente precisa ter temor a isso. 6º lugar, vamos lá. Então a gente falou que evitar que os outros pequem da mesma maneira que o pecado está sendo disciplinado e confrontado. 6º, e vou encerrar. Evitar a ira de Deus que é prometida ser aplicada sobre a igreja. Apocalipse 2:5, se puder botar o texto aí. Apocalipse 2:5. Evitar a ira de Deus que é prometida a ser aplicada sobre a igreja. Igreja de Éfeso, lembre-se de onde caiu, Jesus falando, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Deu para entender? Esse texto é bem claro. Ou seja, Jesus vai tirar aquilo que era luz, que era a vida para eles, iria ser retirado. Aquela igreja iria morrer se não se arrepender. Então, o que serve a disciplina? Para que a gente retire essa ira de Deus sobre nós. Por isso que uma igreja sem disciplina vai sofrer as consequências da ira de Deus. Ok? 7º, produzir arrependimento. Hebreus 12:11, nós lemos, mas se puder colocar aí, Hebreus 12:11. Então, 9 razões bíblicas para a disciplina, segundo o seu Shed, a 7ª razão, produzir arrependimento. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a disciplina tem o poder e tem a capacidade, se alguém for exercitado, vai produzir o quê? Arrependimento. Arrependimento. A tristeza ali é a ideia de arrependimento, ok? 8º, criar responsabilidade antes que seja tarde. Criar responsabilidade antes que seja tarde. Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23 é um texto muito sério da palavra de Deus. Tem 1 minuto e vamos encerrar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Olha a resposta de Jesus. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Ou seja, para que serve a disciplina? Se esses irmãos lá no passado tivessem ouvido a igreja, escutado a igreja dizendo, olha, não entre por essa rota, saia dessa rota. Se ele tivesse escutado, não teria entrado nesse caminho e teria esse julgamento da parte de Jesus lá no último dia. Nunca os conheci. Por quê? Porque vocês nunca buscaram a disciplina, nunca foram exercitados na disciplina do Senhor. 9º e último lugar. 9 razões bíblicas para a disciplina. A igreja não irá cumprir sua missão se não disciplinar os seus membros. Por quê? Porque uma das missões da igreja é a disciplina. Se a igreja não tiver um plano para ajudar os discípulos a serem discípulos genuínos de Cristo, nós vamos cair no fracasso como igreja. Quando você lê a palavra, a gente vai falar isso em outros domingos, exortar, admoestar, mas o quê? Ensinar, tudo isso é parte da disciplina. Se a igreja não exorta, se a igreja não admoesta, se a igreja não disciplina o irmão, nós vamos ter uma missão não cumprida, porque é missão da igreja, segundo a palavra, admoesta, disciplina, ou seja, adverte o irmão,
exorta o irmão, e nós vamos saber como isso funciona no decorrer desses domingos em nome de Jesus. Amém, queridos?